Olá pessoal, sejam bem-vindos ao segundo episódio da terceira temporada do MegaCast Convida, da Megawatt. Eu sou o Rodrigo Polito e hoje vamos falar sobre transição energética e o conceito ESG, que é uma sigla em inglês para a relação das empresas com o cuidado do meio ambiente, a responsabilidade ambiental e a adoção das melhores práticas de governança. Para falar sobre esses assuntos, nós conversamos com Décio Oddone, ex-diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis e atual diretor-presidente da Enauta, uma das principais empresas produtoras de petróleo independentes do país. Mas pode ser que você pergunte, e o que uma petroleira pode dizer sobre transição energética? Eu te digo que é muita coisa. Especialista com longa trajetória nos mercados de energia e petróleo e gás, Décio aprofunda a discussão sobre a transição energética e explica que esse processo vai se dar em um cenário em que o consumo de energia vai aumentar, pois uma parte importante da sociedade do planeta ainda precisa ser incluída do ponto de vista energético. Dessa forma, o petróleo continuará sendo importante para a sociedade e as economias mundiais. E como inserir o petróleo no contexto da transição energética? O diretor-presidente da Enauta dá a resposta, ou seja, reduzindo o custo de produção e, principalmente, as emissões de gás carbônico na cadeia de óleo e gás. Ele destaca ainda que a riqueza produzida pela indústria petrolífera brasileira pode e deve ser usada para o financiamento do processo de transição energética. Mas eu já falei muito. E é melhor sabermos um pouco mais sobre esses assuntos a partir dessa entrevista. Espero que gostem. Décio, obrigado pela oportunidade e disponibilidade de conversar conosco aqui, né? E quando a gente fala em futuro da energia, do caminho da energia, um dos principais temas que surge rapidamente é a questão da transição energética. E você, que é uma pessoa que bate muito nessa tecla já há algum tempo, né, e é um especialista de longa data do setor, como é que você vê esse processo de transição energética no mundo e também essa eletrificação da economia, né, essa tendência que a gente tem visto globalmente? Bom, primeiramente é um prazer estar com vocês aí, Rodrigo, um abraço, obrigado pelo convite. Acho que esse passou a ser, digamos, o tema dessa geração. Cada época tem o seu desafio. E a questão da energia, ela é uma questão absolutamente fundamental na formatação do mundo moderno. A gente hoje está nessa situação de inexorável necessidade de reduzir carbono na atmosfera, mas a gente tem que ter clareza também de como é que isso pode ser feito, né? Eu acho que tem muita ingenuidade em relação às discussões sobre a transição energética e, às vezes, você fica com a percepção de que a transição energética ela vai ser feita com menos oferta de energia do que com mais. Então, se a gente olhar a história da humanidade nos últimos 200 anos, quer dizer, quando se formatou o mundo moderno, a gente percebe que a oferta abundante e barata de energia foi que permitiu que o mundo tivesse o desenvolvimento extraordinário que teve, né, nos últimos 2 séculos, desde a Revolução Industrial. A gente fala muito também da questão ambiental, né, que é crucial, né, hoje em dia, na nossa geração, a redução do carbono. Mas vamos lembrar que o motor a combustão veio lá no final do século retrasado e início do século passado, né, para resolver uma série de problemas. O Rio de Janeiro mesmo era iluminado por óleo de baleia. Tinha lâmpadas, né, na cidade, óleo de baleia. O cachalote quase foi exterminado porque era caçado para fornecer o óleo para iluminação urbana. Londres e Nova York, as grandes metrópoles, tinham 200 mil cavalos na cidade, que a atração era animal. Né? Milhares de cavalos morriam por ano. Aquela carcaça ficava nas ruas. Eram quilos e quilos de estrume enchendo as ruas. Isso aí atraía moscas, insetos. Então, dezenas de milhares de pessoas morriam nas grandes cidades por doenças causadas pela consequência da tração animal. O motor a combustão, o carro, né, veio para resolver esse tipo de problema. Então, a gente tem que reconhecer que cada época você tem problemas diferentes. O nosso hoje é a questão da transição energética. Então, a transição energética, para que a gente continue, né, crescendo a qualidade de vida das pessoas, para que a gente permita que a inclusão energética siga, que é fundamental para a melhoria da qualidade de vida, especialmente das populações mais pobres, tem que ser feito com oferta de energia. E vai ser feito com oferta de energia, com eficiência energética, com tecnologia
inovação e com disrupturas. A gente não sabe quais são as tecnologias disruptivas que vão surgir e que vão nos ajudar nessa transição para uma matriz energética mais limpa. Mas vai ser com mais energia. Ainda tem 1 bilhão de pessoas no mundo que teve acesso à eletricidade nos últimos 20 anos. 70% dessas pessoas que tiveram acesso à eletricidade gerada por hidrocarbonetos, carvão, petróleo e gás natural. É o ideal? Não é. Mas vai dizer para essas pessoas que era melhor que elas não tivessem acesso à energia. Então, nós temos que encontrar um mecanismo de fazer essa transição aumentando o ritmo da inclusão energética. A solução está na tecnologia e está no aumento da oferta de energia barata, abundante e limpa. Então, eu digo o seguinte, uma companhia de petróleo tem que ter isso em mente quando faz o seu planejamento. E aí como é que você olha também como está o Brasil nesse cenário, né? Porque o Brasil, de certa forma, ele tem uma matriz renovável, né? Ele tem um cartão de visitas ali, mas ele também não pode deixar de perceber o que está acontecendo ao redor, né? Então como é que você vê também a transição energética no Brasil? O Brasil, né, pelas escolhas que a gente fez no passado, escolhas acertadas, né, matriz elétrica quase em hidrelétricas, né? Notadamente chegou a ser 90% lá na época do apagão de 2001, hoje está na faixa de 60 e poucos, mas ainda assim é muito relevante. A gente cresceu muito renovável também nos últimos anos, solar e eólica, mas a gente também tem na matriz de transporte um avanço grande, né? Primeiro é a questão do álcool, né, o etanol agora, que tem uma importância grande, né, nos motores ciclo-ópticos, nos motores a gasolina. Então isso diminui as emissões nas cidades brasileiras. O biodiesel também, mesclado no diesel, né, era 13%, está em 10% agora. Há melhoria da qualidade do diesel a partir de 2009, quando baixou bastante o teor de enxofre. Tudo isso melhorou muito a qualidade do ar nas cidades brasileiras. Então, o Brasil tem uma pegada, digamos, ecológica na matriz energética maior do que a maioria dos países. Maior que praticamente todos os países grandes. Tem uma série de programas aí que o governo fez, o RenovaBio, para incentivar o consumo de biocombustíveis, mas é inexorável também o aumento, né, da qualidade da nossa matriz energética. Então, eu acho que tem um dever de casa no Brasil fazer, mas eu acho que, principalmente, né, no Brasil, o dever de casa é a questão das queimadas. A maioria do aumento, né, da contribuição que a gente dá para a carbonização não no setor de energia, mas no setor de, né, proteção do meio ambiente, especialmente na Amazônia, as queimadas. Eu acho que aí está, digamos, o principal foco de preocupação para o Brasil. Você mencionou bem, fez um bom comentário de que uma petroleira hoje ela tem que olhar para o futuro, né? E a própria Enauta, ela teve acredito em 2019, ela fez o próprio nome já num processo olhando a transição energética. Então, saber um pouquinho o que vocês têm feito na companhia, né? Como é que a companhia tem olhado esse movimento? Sempre foi uma preocupação da Enauta e tem sido há muito tempo. A gente tem uma crença de que a transição energética, como eu comentei, vai se dar com maior oferta de energia. O petróleo e gás vão ser importantes ao longo de muito tempo ainda na matriz energética global, e uma empresa de petróleo bem-sucedida vai ser a empresa que for capaz de operar em 2 linhas, né? Primeiro, eficiência de custo, um custo de extração, né, o famoso lifting cost, mais baixo possível, mas também um custo ambiental, né, uma pegada de carbono, uma emissão de carbono, né, por barril produzido menor. Então, a gente tem do ponto de vista operacional, esse objetivo, a gente trabalhar com menor custo e menores emissões. A gente está conseguindo. Hoje a gente opera o campo de Atlanta, a gente vem reduzindo o custo de extração, especialmente na área de logística, a gente está otimizando logística, reduzindo o número de barcos, que também tem impacto positivo na pegada ambiental, porque diminui as emissões associadas aí à extração do petróleo. A gente tinha, em 2020, uma média de 15,2 quilos de CO2 por barril equivalente produzido. Pra você ter ideia, a média das grandes empresas internacionais está na faixa de 21. A gente teve também uma redução grande de emissões de 2019 a 2020, da faixa de 7%. Parece um número pequeno, mas quando você trabalha em operação, esse é um número relevante. Então, é nessa vertente assim, que a gente trabalha do ponto de vista operacional. E, do ponto de vista de preocupação, né, conceitual da companhia com o assunto, e eu fico à vontade para falar isso, porque essas iniciativas vêm de bem antes da época que eu estava aqui na Enauta, a companhia sempre foi muito preocupada com isso. A gente participa aí da ONU, lá do Global Compact, e a gente participa de uma série de iniciativas aí que estão relacionadas com essa questão do carbono. A Enauta participa lá do Carbon Disclosure Practice, que é um negócio chamado CDP, que há muito tempo tem um relatório
sobre a qualidade da preocupação da companhia com emissão de carbono, e a Enauta é nota B, parece uma nota ruim, mas grande parte das empresas do setor não nota F. Grandes empresas do setor não têm a nota que a Enauta tem. A gente tem um histórico muito bom de vazamentos, zero, nunca teve vazamento associado às nossas operações. A gente tem um índice bom também de aproveitamento de resíduos, quase 97%. Então, acho que isso é algo bem equacionado aqui na Enauta, e não é mérito meu, não. É algo bastante consistente. Como é que está o portfólio de vocês? Porque vocês estão naquele processo de venda de Manati, que é um campo com muito potencial de gás natural, né? E do portfólio que vocês têm, o que vocês têm ali de potencial de gás também? Porque o gás, de forma geral, é conhecido, né? Tem sido falado que é o combustível da transição. Então, saber um pouquinho o que vocês olham na área de gás natural. O Manati foi um sucesso, né, da Enauta, junto com os parceiros, e o campo produz desde 2007. Então, já está em fase de declínio de produção, a companhia decidiu fazer o desenvolvimento. E o que a gente está fazendo, em termos de recomposição do portfólio, é olhar para ativos. Se tiver ativo de gás, pode ser a escolha. E a gente também entrou naquele modelo da rodada permanente da ANP, em blocos ali na Bacia do Paraná, na vizinhança do gasoduto Bolívia Brasil, com o objetivo de encontrar gás. Então, são projetos aí de médio prazo, a gente deve ter algum resultado em 2024, 2025, que já tem essa pegada, né, de olhar para a oportunidade de desenvolver o projeto de gás justamente no lugar central do Brasil, perto do mercado. Então, essa é a iniciativa que a gente já tem, e dentro da varredura que nós estamos fazendo para aquisição de ativos, pode surgir algum ativo de gás. Mas eu prefiro não falar nada aí sobre potenciais aquisições, porque essas coisas a gente melhor fazer do que falar. Mas vocês têm aquele plano, um plano robusto de 2 bilhões de reais, aproximadamente, né, em aquisição de ativos, né? Vocês estão reformulando o portfólio de vocês. Como pode pensar nisso com transição energética, né? Seria mais ou menos um exemplo desse, como você colocou do caso da Bacia do Paraná, por exemplo, já pensando em alguma coisa com gás natural? É um exemplo, né? Mas não se limita a isso. A gente tem uma posição de caixa sólida, né, 2 bilhões de reais. A companhia tem capacidade de endividamento, a gente não tem dívida tão relevante. Então, isso nos permite, né, melhorar a estrutura de capital, ser mais eficiente na estrutura de capital e comprar ativos. Então, a nossa ideia é colocar esse recurso para trabalhar. E se for ativo de gás, né, que já vai nessa direção que a gente está conversando, ótimo. E se for ativo de petróleo, a preocupação nossa é estar dentro daquelas condições que eu te comentei, né? Ativos em que a gente possa ter um custo de extração adequado e que a gente possa trabalhar para que o nível de intensidade de emissões também seja adequado. Olhando assim outras fontes, né, de energia, a gente vê um movimento também, algumas petroleiras começam a olhar para as fontes renováveis, né? Isso em algum momento passa por vocês? Vocês pensam em algum momento, avaliam investimentos em eólica, energia solar, alguma coisa na área de renováveis, mesmo que não seja em curto prazo? Eu espero que sim, né? Por que eu falo espero que sim? Porque as companhias, né, que estão fazendo essa transição de portfólio para um portfólio mais diversificado com renováveis são empresas de grande porte. São empresas que já têm um portfólio robusto. A Enauta tem um portfólio muito mais modesto que essas companhias. E a Enauta tem a ambição, o propósito de ser a independente mais relevante do Brasil, com o portfólio mais capaz de gerar valor para o acionista. E a Enauta tem um conjunto de oportunidades exploratórias que, bem administrado, pode dar muita geração de valor. Com a venda de Manati, nós precisamos recompor essa parcela do portfólio associada aí à geração de caixa no curto prazo. Por isso que a gente vai procurar colocar esse recurso que a gente tem em caixa e a capacidade de endividamento da companhia em ativo que nos gere o caixa necessário para garantir a perpetuidade da companhia. Tendo feito esse processo, né, tendo recomposto o portfólio da companhia, né, tendo gerado valor para o acionista, acho que o próximo passo nosso é começar a olhar além, né, além do petróleo. Eu diria que, possivelmente, no próximo ciclo nosso de planejamento, se a gente for bem sucedido nessa construção, reconstrução do portfólio da companhia e estabilizar, né, uma geração de caixa nos níveis que nos permitam pegar parte desses recursos e começar a pensar em alguma coisa de mais longo prazo, acho que seria um passo natural da companhia, mas a gente não vai fazer isso enquanto não garantir a perpetuidade nos negócios que a gente tem hoje, né, domínio, que é um negócio de petróleo e gás. Outro tema que tem crescido, né, talvez um pouco mais recente, pelo menos essa roupagem que tem se dado agora com relação ao ESG, né, não só na área de energia, mas na economia como um todo.
E a gente vê muitos bancos, né, mercados de capitais batendo um pouco nessa tecla, né, nos processos, né? Então, como é que vocês olham a ESG hoje? Qual a política de ESG da Enauta? Quais ações que vocês têm nesse sentido? Olha, essa mudança toda que se acentuou bastante nos últimos tempos, depois da pandemia, a gente teve uma aceleração muito mais forte dessas demandas. De novo, né, eu vou falar aqui, não me autoelogiando, vem de antes na Enauta, né? A participação da Enauta como signatária do Pacto Global da ONU vem de 10 anos. A companhia participa lá do CDP, essa medição de carbono aí também, há anos. A gente financia projetos aí de biodiversidade, especialmente ligado a manguezais, que tem ligação aí com a captura de carbono há muito tempo também. Então, essas coisas todas já fazem parte do nosso dia a dia. Então, esses movimentos que a gente está vendo só reforçam essa escolha que a administração da Enauta fez aí ao longo do tempo. É uma coisa que a gente não fala muito, mas na Enauta, 40% da força de trabalho são mulheres e 40% dos líderes da companhia são mulheres. Isso faz parte aqui do nosso dia a dia. Tem coisa para melhorar? Sempre tem, né? E tem muita coisa para melhorar ainda, mas eu diria que essa nova tendência não é uma novidade para nós. Bom, você respondeu já a parte da pergunta, mas até porque como essa questão agora se acentuou, como você bem colocou, e é verdade mesmo, depois da pandemia, né, isso se tornou mais forte, essa discussão, mas o que você vê de preocupações com relação a ESG e também o que você olha de oportunidades, né, que estão surgindo com essa nova discussão, ou pelo menos essa discussão mais acentuada agora, né? Bom, eu acho que preocupação, a principal está associada à financiabilidade dos projetos em petróleo e gás. Era mais fácil financiar projetos de petróleo e gás no passado, agora todas essas discussões pós-pandemia começam a trazer restrições para a financiabilidade. Então, por isso que a gente acredita que bons projetos são os projetos eficientes do ponto de vista de custo e mais eficientes em relação à emissão de carbono. Sempre vai ter alguma emissão de carbono associada à extração de petróleo e gás natural, mas acho que no longo prazo vão perdurar aqueles projetos que são mais eficientes nessas duas vertentes. Por quê? O que a pandemia trouxe de novidade? A preocupação ambiental, a potencial redução da demanda futura, porque a gente viveu uma redução de demanda aguda em 2020, que só vai recuperar daqui a um tempinho, e todo mundo está falando na aceleração da transição energética que vai diminuir a demanda por petróleo. Então, esses ciclos vão ser cada vez mais curtos. Daí aquela preocupação que eu estava colocando de você ser eficiente na extração e ser eficiente nas emissões. O que isso significa para uma companhia como a Enauta? As grandes empresas estão mudando o portfólio, estão desinvestindo, estão cada vez mais concentrando nos ativos mais produtivos de petróleo e gás e investindo em renováveis. Aqui no Brasil, a Petrobras, pela primeira vez, né, fez um processo, está ainda conduzindo, mas um processo de desinvestimento de campos maduros de petróleo que abre oportunidade para empresas independentes. Então, é nesse mundo que a gente está procurando se posicionar, quer dizer, e dentro dessas oportunidades que são crescentes para uma empresa como a nossa, usar a estrutura de capital que nós temos, melhorá-la para poder aceder a esses ativos. E qual é o foco nosso? Ativos que atendam essas duas condições que eu comentei: baixo custo de extração e baixa emissão. Você foi profundo nessa discussão de transição energética, porque às vezes fica uma coisa muito superficial, principalmente na mídia, né? Porque, de fato, você tem que considerar também que o bem-estar social logo no início ali, né? Então, vai haver um consumo, é preciso haver um consumo para a qualidade de vida, né, da sociedade, as sociedades estão avançando, né? E aí sim, um ponto que é importante é na produção de petróleo, que vai ter que continuar, é como você fazer isso, como você colocou, né, de uma forma eficiente, né? Não só de custo, mas eficiente do ponto de vista ambiental, né? Com menos emissões, né? Dentro dessa racional, como é que a estratégia de uma empresa como a Enauta se encaixa na macroestratégia de um país como o Brasil? Quer dizer, nós, como sociedade, precisamos de recursos para tirar pessoas da miséria, aumentar a inclusão, não só energética, né? A inclusão social no Brasil é uma necessidade. Nós precisamos de recursos. Apesar da nossa matriz energética ser das mais limpas do mundo, a gente não pode parar onde a gente está. Então, a gente precisa de recursos para financiar a transição energética também. Então, um país como o Brasil não pode abrir mão, ou não deve abrir mão, né? São escolhas da sociedade. Eu sou só um membro da sociedade aqui, colocando uma opinião, mas a gente não pode abrir mão dos recursos que o petróleo e gás podem trazer para uma sociedade como a nossa, que vão nos ajudar nessa vertente social, que é a inclusão de pessoas, a inclusão energética, a redução da pobreza e o financiamento da transição. Porque a transição energética passa por investimento, passa por inovação, passa por pesquisa, passa por eficiência energética, passa por educação.
tudo isso demanda recurso. Recurso que a gente não tem. Então, nós temos que ser capazes de transformar os nossos recursos potenciais em recursos efetivos para que a gente possa reduzir a pobreza e para que a gente possa financiar a transição. Acho que esse é o caminho para o Brasil. Uma última pergunta para fechar. O Décio, especialista, né, do setor, muito se fala sobre a questão do pico da demanda, né? E tem tudo a ver com o que a gente tem conversado aqui, né? Alguns falam 2030, alguns 2040, né? Tem de tudo. Qual a visão do Décio com relação ao pico da demanda? Rapaz, eu gostaria de saber, né? Acho que ninguém tem essa resposta. Agora, a gente tem alguns indícios. E o que eu acredito como indício? Eu acredito que hoje o pico de demanda está mais próximo do que estava 2 anos atrás. 2 anos atrás, antes da pandemia, a gente via e debatia, e tinha empresas que falavam em pico de demanda, os mais otimistas do ponto de vista de ambiental, falavam em pico de demanda por volta de 2030, os mais pessimistas, 2045, muita gente por volta de 2040. Digamos, esse eram os períodos, né, comentados 2 anos atrás. Eu não tenho dúvida de que a pandemia acelerou esse processo. A gente está vendo a reação da sociedade, a gente está vendo a reação das empresas. Então, possivelmente, o pico de demanda vai se antecipar um pouquinho em relação a essas datas. Quando vai ser? Bom, essa é uma pergunta muito difícil de responder, mas acho que inexoravelmente está mais próximo do que a gente achava que estava 2 anos atrás. Perfeito. Bom, Décio, queria agradecer muito, de novo, a sua atenção, a disponibilidade para falar conosco, contar um pouquinho desses temas todos e também do que a Enauta tem feito nessa área de transição energética e de ESG. Obrigado. Obrigado aí, Rodrigo. Sempre um prazer aí. Um abraço. Obrigado. E este foi o MegaCast Convida desta semana. Obrigado e até a próxima, pessoal.